Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Reparem não que agora eu tô com os últimos gatos que estão por aqui, então já viu, né? Estão sentindo espaço para eu estar aqui perto. Hoje é dia 24 de julho de 2023, 20 horas e 32 minutos. Vocês não reparem não, gente, esse aqui é o Horácio, tá? 20 horas e 32 minutos. Eu não pude vir à tarde, que eu tava terminando umas coisas que eu tenho para entregar. Mas nós estamos aqui, tô com um companheiro aqui do lado. Boa noite, Clarinda. Boa noite, Micaela. Shalom, Sandra tá bem, Sandra? Orando por ti, minha irmã, tá bom? Gente, tem gente aí dizendo que não tá conseguindo acessar a minha página. Eu não sei por quê. Porque tá até aberta a minha página. Deixei aberta aí por uns dias, entendeu? Sei lá o que é isso, né? Shalom, Bianca, shalom. Que Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Um dia de bastante notícia, né? Hoje foi um dia forte de notícia, hein, gente? Um dia forte. Beleza, Sandra, beleza, minha irmã. Um dia que nós precisamos estar com a nossa vida no altar. A gente tem que entender o seguinte, nós não devemos temer, mas nós não devemos, como é que diz, fazer com que as notícias sejam menores, tá bom? Presta atenção. Nós temos que levar as notícias aos pés do Senhor. E nas notícias nós temos que nos posicionar. Prestem atenção, o porquê das notícias, tá? Opa! A gente se posiciona, leva ao Pai em oração, fala, Senhor, está acontecendo determinada coisa, o que fazemos? O que nós vamos fazer, né? E assim a gente caminha, entenderam? É assim que a gente faz, é assim que eu faço. Hoje eu recebi determinadas notícias que me deixaram meio impactada, Boa noite, Meire. Me deixaram meio assim, turbada, né? Vamos colocar assim, porque não houve assim nada, mas eles estão pretendendo fechar os estados, né? Estão pretendendo fechar os estados e a situação não tá nada boa, né? A situação em geral não tá nada boa. O Senaqueribe parece que está internado, né? O que representa o presunto, né? Está internado e está tendo uma guerra de poder aí, né? Que a gente não sabe até que ponto isso vai, né? E eles estão preparando coisas para nós aí, entendeu? Tem a gripe aviária que está vindo aí. Hoje eu escutei de 2 pessoas a mesma coisa, entendeu? Se ficou sabendo que faleceu, então o chuchu vai subir na cerca. Então é para o chuchu subir na cerca. Então, eu fiquei sabendo hoje, preste atenção, que o original já morreu dia 5 de novembro, né? Isso aí é fato. E gente de lá de dentro do lugar que foi internado, né? Que passou pra gente de fora, que esconderam o rosto da pessoa, a pessoa chegou gritando e não era a voz do presunto, era a voz de outra pessoa, entendeu? Então fica claro que ele já foi, faz tempo que tá aí, quem governa mesmo é a Dama de Ferro, né? Quem governa mesmo é a Dama de Ferro, entenderam? Ela é que governa. Por que ela governa? Porque ela sabe das coisas, ela põe a boca no trombone, né? Só que agora chegou num ponto que não tem mais. Micaela, eu te falo tudo isso no direct, tá? Aqui eu não posso falar, aqui eu só tenho que dizer dessa forma para não ter problema, tá bom? Mas, então a Dama de Ferro é que governa, né? Tanto que ela viaja para tudo quanto é lado, né? Junto, entendeu? E os lugares mais caros, né? E o negócio tá fervendo, gente. O negócio está fervendo, não tá de brincar. E se vocês não sabem, esse aí assinou um documento em que vai diminuir o gado no país, tá? Vai diminuir o gado no país, quer dizer, vem fome. A fome
Tá chegando. Então, sejam sábios, sejam inteligentes, abasteçam suas casas. Sejam sábios, sejam inteligentes. Deus está dando tempo para o povo dele. Gente, Deus está dando tempo para o brasileiro. Olha, já era para a gente ter caído há muito tempo. O Senhor está dando tempo para o Brasil. A paz, Vânia. O Senhor está dando tempo para o Brasil. Prestem bastante atenção. O Senhor está dando tempo para o povo do Brasil. Por que para o povo do Brasil? Porque o povo do Brasil tem as loucuras, tem. Falam, acabam com Deus, acabam. Mas tem um povo aqui orando, e não é pouco. É uma quantidade de gente grande. E Deus está esticando o elástico, só que esse elástico vai parar de esticar. E a hora de parar de esticar já está chegando. E as pessoas não estão abrindo. Ah, mas eu não vejo nada, irmã Ruth, eu não estou vendo nada. É, você não está vendo. Na tua cara, mas a coisa está acontecendo aí, a coisa está acontecendo, tá entendendo? O negócio está sério, gente, o negócio não está de brincar não, vocês entenderam? O negócio não está de brincar, então a gente tem que ficar alerta, sabe? Sejam prudentes, saibam que isso que está acontecendo aí é somente a corda esticando um pouquinho mais para que você possa se preparar. Entendeu? Para que você possa se preparar. É somente isso, meus irmãos. É somente isso. Você tem que se preparar. Deus está dando tempo para nós. Boa noite, Andréia. Entenderam? Então, aproveita o tempo de Deus. Você pode ver um negócio. Até o arroz está barato. Até o arroz está barato. Numa época que não era para estar. Entendeu? Tá tudo pronto para o negócio acontecer de um dia para o outro. Eu recebi uma notícia também de duas pessoas, não foi só de uma. Eles não vão usar o exército para segurar o povo em casa. Eles vão usar os governadores. E a polícia dos governadores vai fechar os estados, entenderam? Então presta atenção, fica alerta. Fica de olho, entendeu? Fica de olho. É tempo de começar. Quem tem que se mexer, é tempo de se mexer. E quem não tem como se mexer, aguarda no Senhor que Ele vai dar. Né? Deus está trabalhando de várias frentes, entenderam? O Senhor está... Ó, gente, esse aqui é o meu Horácio, ó. Todo branco, ó que coisa linda que ele é, ó. É, pois é, fica quieto aí. Esse é o Horácio. Ele nunca apareceu aqui, mas agora que como diminuiu os gatos, agora ele tá atrás de mim. Ele é a Chumbim. Mas é isso aí. Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Aqueles que é para ficar quietos, o Senhor vai guardar. Aqueles que têm que se movimentar, vão se movimentar. E aqueles que vão se movimentar no meio da situação também vão se alimentar, vão se movimentar. Entenderam? Esse é o Alex. Desculpa, Alex. Esse é o Horácio. Ai, Horácio. Eu vou te contar, esse gato é tremendo, gente. Ele é triste. Pensa, ele povoou o bairro inteiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Ó, aqui, ó. Cadê você, Horácio? Ó só. Aqui, lá vem ele. Ai, meu pai, lá vem ele, dá cabeçada em mim. Ele povoou a Zona 5 quase que inteira. Ele já tá com quase 10 anos já. Povoando o bairro todo. Tudo quanto é filho aqui, gato que tem, é tudo filho dele. Tudo a cara dele. Eu nunca tive um gato, um macho para durar tanto quanto ele. Não era assim. Mas é isso aí, irmãos. Vamos ler o livro de Enoque. Hoje vocês vão me ajudar a descobrir bastante coisa aqui, porque tem bastante, como é que fala? Tem bastante informação aqui, tá? Eu vou ver se dá pra gente ler a sessão 4 inteira, tá bom? Então vamos lá. Ó, só vou dizer uma coisa pra vocês. Não entrem em pânico. Levanta os olhos pra cima. Boa noite, Márcia. Levanta os olhos pra cima. Ele é todo dengoso, Aline. Levantem os olhos pra cima porque tá próxima a redenção.
entendeu? Tá? Ele assumiu esse monte de menino, não, pior que eu quase tive que pagar a pensão por ele. Ai, meu pai do céu, ele é uma figura. Pensa numa figura. Vamos lá, vamos ler. Seção 4. Quanto mais é assim negócio, é verdade. Vamos lá. Livro de Enoque, capítulo 84. Vamos lá? Então, prestem atenção, eu vou ler devagar, para a gente prestar atenção, para a gente decifrar, porque aqui tem o início da Bíblia até o final. Agora, nós vamos ver quais são os momentos que ele está falando. Ele está falando desde o início até o fim, tá? Lembra que ele teve uma visão, ele foi trazido do céu à terra. Ele foi trazido do céu à terra, tá? Lembra que ele estava fazendo inventário no céu, ele foi trazido para a terra para que ele passasse 1 ano com Matusalém. E escrevesse tudo para Matusalém passar para as gerações posteriores, tá? Gerações posteriores. E nessa passagem para as gerações posteriores, ele dá detalhes de tudo. Ele faz Enoque vai do início do mundo até o final. Entenderam? É isso daí, é lindo demais. Vamos lá. E agora, meu filho Matusalém, eu vou revelar... Eu não consigo ler e assistir ao mesmo tempo. Não, vai lendo e vai ouvindo. Não precisa olhar para cá, vai ouvindo. E agora, meu filho Matusalém, eu vou revelar a você todas as minhas visões que eu tive. Ele vai revelar tudo que ele sonhou a vida inteira, contando-as para você. Eu tive 2 visões antes de me esposar, quer dizer, antes de se casar. E uma foi muito diferente da outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo a escrever. Enoque aprendeu a escrever. A segunda, antes de esposar a sua mãe, casar com a sua mãe. Quando eu tive uma visão terrível, e com relação a elas, eu orei para o Senhor, e eu estava deitado na casa de meu avô, Malaléu, quando vi em uma visão o céu que se colapsava. Olha isso, o céu em colapso. Desabava e caía na terra. E quando ele caiu na terra, vi como a terra foi engolida em um grande abismo. E as montanhas cresceram sobre montanhas, e os montes afundavam nos montes, e árvores altas eram arrancadas do solo, em um redemoinho afundavam no abismo. Isso daqui, ele está falando do dilúvio, tá? E uma palavra chegou à minha boca, e levantei minha voz para chorar, e disse: a terra foi destruída. E meu avô Malaléu me acordou, já que eu estava deitado perto dele, e disse para mim: por que você chora assim, meu filho? E por que se lamenta dessa forma? E contei para ele a visão inteira que tive, e ele me disse: que coisa terrível você viu, meu filho, e sério é o seu sonho e visão, com relação aos segredos de todos os pecados sobre a terra. Ela deve afundar no abismo e ser destruída através de uma grande destruição. Então, o que houve no dilúvio foi que a terra se abriu, foi engolido o que tinha sobre ela, tá? As águas vieram de baixo para cima e as águas vieram de cima para baixo, quando ele disse que o céu caiu sobre a terra. Então, ele viu que aquilo tudo ia acontecer. E agora, filho, levanta e peça ao Senhor da glória, como você crê, que possa existir um sobrevivente sobre a terra e que ele não destrua toda a terra. Meu filho, do céu tudo isso cairá sobre a terra, e sobre a terra haverá grande destruição. Após isso, eu levantei, orei e implorei. E anotei a minha oração pelas gerações do mundo. Escuta isso.
e anotei a minha oração pelas gerações do mundo, e mostrarei tudo para você, meu filho Matusalém. Boa noite, Marta. E então contei que fui levado e vi o céu, o sol nascendo no leste e a lua se pondo no oeste. Algumas estrelas, a terra inteira, e tudo conforme ele tinha conhecido no início. E então bendisse o Senhor do julgamento, e eu exaltei, porque ele tinha feito o sol avançar das janelas do leste. E ele ascendeu e subiu sobre o céu, e se pôs e continuou a percorrer o caminho mostrado para ele. Presta bastante atenção, gente. Capítulo 84. E levantei as minhas mãos em justiça, e bendisse o santo e grande, e falei com o ar da minha boca e com a língua de carne, que Deus tinha feito para os filhos da carne dos homens, com a qual eles falam. E ele deu a eles o alento, uma língua e uma boca com a qual devem falar. Bendito seja o Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor da criação inteira do céu, Rei dos reis e Deus do mundo inteiro. E o seu poder e reinado e grandiosidade são eternos, e o seu domínio será por todas as gerações. E todos os céus são o seu trono eternamente, e a terra é o banco. Quando fala o estrado, né, dos seus pés, é o banco, tá? O banco de repouso para os pés eternamente. Pois o Senhor me fez e governa todas as coisas, e nada é muito difícil para o Senhor. A sabedoria não se afasta do lugar do seu trono, nem da sua presença. E ele sabe e vê e ouve tudo e que nada está oculto dele. E agora os anjos do céu dele são culpados por pecar. Presta atenção. Presta atenção nisso. E agora, os anjos do céu dele, de Deus, são culpados por pecar. E sobre a carne dos homens permanece a sua ira até o grande dia do julgamento. Escuta isso. Ó Deus e Senhor e grande Rei, eu imploro ao Senhor para que atenda a minha oração, para que me deixe uma posteridade sobre a terra, e não destrua toda a carne dos homens, e não deixe a terra sem habitante, de forma que a destruição seja eterna. E agora, meu Senhor, destrua da terra a carne que causou a sua ira. A oração de Enoque, gente, isso aqui. Ele está pedindo para Deus destruir a carne que causou a sua ira, mas que a carne da justiça e equidade seja estabelecida, como planta de semente eterna, e não oculte a sua face da oração do seu servo, ó Senhor. Isso é uma oração que Enoque fez, vendo já o dilúvio acontecendo. Presta atenção. Depois disso, tive outro sonho, e vou revelar o sonho inteiro para você. Esse sonho é longo, hein? E Enoque levantou a sua voz e falou para o seu filho Matusalém: contarei a você, meu filho. Ouça as minhas palavras. Ouça o sonho, visão de seu pai. Antes de esposar a sua mãe, Edna, eu tive uma visão na minha cama. Vi um boi. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Aqueles que gostam de ler a Bíblia, que conhecem a palavra, vão decifrar comigo isso daqui. Presta atenção. Vi um boi que saiu da terra, e o boi era branco, e depois disso saiu uma novilha. E depois saíram 2 bois, um deles preto e o outro vermelho. E o boi preto atacou o vermelho e o perseguiu sobre a terra, e a partir daí eu não pude ver mais o boi vermelho. Presta atenção. Vocês entenderam o que é isso? Presta atenção aqui, vou ler de novo. Vi um boi que saiu da terra. Ele saiu da terra.
O boi saiu da terra. O boi é um animal doméstico, tá, gente? Ele é de grande porte, mas ele é doméstico, tá? E o boi era branco. Depois disso, saiu uma novilha. Saiu uma novilha. E depois saíram 2 bois. Um deles preto e o outro vermelho. E o boi preto atacou o vermelho e o perseguiu sobre a terra. E a partir daí, eu não pude mais ver o do boi vermelho. Mas o boi preto cresceu. E a novilha foi com ele. E vi que muitos bois que pareciam com ele saírem dele e o seguiam. E a vaca, a primeira, saiu da presença do primeiro boi para procurar o boi vermelho, mas não o encontrou. E lamentou muito. E olhei, e o primeiro boi se aproximou dela e acalmou, e então, a partir daquele ponto, ela não chorou mais. E depois disso, ela deu à luz a 8 boi branco. E depois dele, ela deu à luz a muitos bois e a muitas vacas pretas. E vi em meu sono que o boi branco cresceu e se tornou um grande boi branco, e dele vieram muitos bois brancos, e eles se pareciam com o pai. E eles começaram a gerar muitos bois brancos que pareciam com ele, um depois do outro. Vocês entenderam o que é isso aqui? Fala aí pra mim se vocês conseguirem entender isso aqui. Gente, tô pedindo agora pra vocês falarem. Vocês falam o tempo inteiro. Vocês escrevem aí o tempo todo. Agora eu tô pedindo pra vocês escreverem aí. Vocês entenderam o que é isso? Hã? Ninguém vai responder? Vocês entenderam, gente, o que é isso? O que está no capítulo 85? Vocês estão aí ainda, gente? Tem gente aí? Não entendeu? Não entenderam? Então vamos lá. O boi saiu da terra. Quem é que foi formado da terra? Hã? Quem foi formado da terra? Vocês não sabem quem foi formado da terra? Gente, presta atenção. Quem foi formado da terra? Deixa eu abrir aqui. Pensei os cavaleiros, mas falta amarelo. Gente, quem foi formado da terra? Isso, Mariana, o homem, Adão. Aí, Mariana, parabéns. Adão. Ele está falando a vaca, o boi e a novilha. É Adão e Eva. É Adão e Eva. Eles têm 2 bois, 2 filhos. Um preto e um vermelho. Caim e Abel. O preto vai correndo atrás o preto vai correndo atrás do vermelho, quer dizer, Caim caiu matando em cima de Abel e Abel desapareceu, o vermelho, o boi vermelho sumiu. Mas o boi preto cresceu e a novilha foi com ele e viu que muitos bois que pareciam com ele saíram dele e o seguiam. É exatamente sentido figurado. E a vaca, a primeira, aquela que nasceu, a novilha que nasceu do boi, ela foi atrás de Abel, atrás da novilha vermelha. E ela não encontrou e lamentou. Aí o que aconteceu? Aquele boi que vivia com a novilha, que a novilha saiu dele, acalmou ela, consolou ela, e ela aí teve mais bois, e teve um boi branco, que é Sete, a descendência de Sete. Isso. Caim, isso mesmo. Aqui, ó. Aí, olha aqui, ó, a descendência de Sete. E a descendência de Sete prosperou na terra. Entenderam? A descendência de Caim também prosperou na terra. Mas a descendência de Sete também. E aqui não está dizendo que teve uma serpente que coabitou com a novilha. Viram isso? Aqui não diz que teve serpente que coabitou com a novilha. Não tem. Olha aqui. Agora vamos lá. Capítulo 86. E mais uma vez eu vi
com os meus olhos enquanto eu dormia, o céu no alto, e uma estrela caiu do céu, e comeu e pastou entre esses bois. Ó, presta atenção. Uma estrela caiu do céu, comeu e pastou entre esses bois. E depois disso, vi os bois grandes e pretos, e eles tinham todos mudado seus pastos, seus estábulos e seu gado, e começaram a viver uns com os outros. E novamente eu vi na visão, e olhei para o céu, e vi muitas estrelas descendo e se lançando no céu na direção da primeira estrela. E eles se tornaram bois entre o gado e pastaram com eles. E olhei para eles e vi, e eles deixaram sair os seus membros íntimos. O que é seus membros íntimos? Agora pasme o que está escrito aqui, ó. E olhei para eles e vi, e eles deixaram sair os seus membros íntimos, como cavalos. E começaram a cobrir as vacas, e elas engravidaram todas, e geraram elefantes, camelos e asnos. E todos os bois os temeram, e ficaram com medo deles. Todos os bois os temeram, e ficaram com medo das estrelas que tinham as partes íntimas como cavalo. Escutaram bem isso? Por isso, o bafo tem aquele negócio grande. Você tá entendendo? Exatamente. Pode ver que é grande, tem os seios de mulher e tem bem para cima. Entenderam? Vocês estão entendendo agora o porquê daquela simbologia lá daquele jeito, aquele bode com o corpo de homem? Hibridização, exatamente, com seios de mulher, com como de cavalo, com duas serpentes entrelaçando. Sabe por quê? É isso aqui, ó, que nós estamos lendo aqui agora. Exato, falo, exatamente. Por isso, todas as cidades têm um falo no meio da cidade, em homenagem aos anjos caídos. Entenderam? E todos os bois os temeram e ficaram com medo deles, e os animais começaram a mordê-los com os dentes e atacá-los com os chifres. E eles começaram, além disso, a devorar esses bois. E todos os filhos da terra começaram a tremer diante deles e a fugir deles. Entendeu? Estão entendendo? Estão prestando atenção no que está dizendo aqui? Prestem bastante atenção. Não é difícil de entender. Quem conhece a Bíblia entende isso aqui perfeitamente. Tá claro como o dia aqui. Só que mudou, é uma linguagem, como diz o pastor, uma linguagem figurada. Entendeu? Capítulo 87. Vocês estão entendendo agora? Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Aqui, ó. E vi novamente como eles começaram a atacar uns aos outros e a devorar-se mutuamente. E a terra começou a chorar. Tem gente que diz que a terra não sente, né? A terra sente. A terra começou a chorar. E elevei meus olhos ao céu de novo, e vi na visão que saíam do céu seres que eram como homens brancos. E 4 saíram daquele lugar, e 3 com eles. E aqueles 3 que saíram por último me pegaram pela mão e me levaram para cima, para longe das gerações da terra, e me levaram para um lugar imponente. Quem são eles? São os 4 anjos: Gabriel, Miguel, Gabriel, Fanuel e não me lembro qual que é o outro agora. Os 4 anjos que vieram fazer justiça, amando de Deus.
Que gracinha, Valentina. Gente, vocês estão prestando atenção? Presta atenção aqui, ó. Então vieram esses 4 anjos para fazer justiça, e 3 que vieram juntos, levaram Enoque para o céu, para que Enoque pudesse ver, pudesse fazer todo um inventário que tinha antes do dilúvio, de como Deus fez tudo. Olha aqui, ó. E me levaram para um lugar imponente e me mostrou uma torre alta acima da terra, e todos os montes eram menores. E um deles me disse: fique aqui, até que veja tudo o que ocorrerá com esses elefantes, camelos, asnos, estrelas e os bois, enfim, todos. O que está dizendo aqui? Está dizendo que as estrelas e os seus filhos híbridos iam passar agora por um juízo. É isso que está dizendo aqui. Entenderam? Capítulo 88. Gente, até aí vocês estão entendendo? Por favor, me diga aí se vocês estão entendendo ou não, para eu poder continuar. Hã? Posso continuar? Gente, quando eu preciso que vocês falem, vocês não falam. Posso continuar? Deixa eu ver que hora que eu comecei aqui. 20h32, né? Deixa eu ver que hora que é. Tá, vou continuar então. Tá todo mundo entendendo, né? Tá. E vi um dos 4 animais que tinha saído primeiro. E ele pegou a primeira estrela que tinha caído do céu. Escuta isso, vou de novo. E vi um dos 4 que tinha saído primeiro, dos anjos. E ele pegou a primeira estrela que tinha caído do céu e a amarrou pelos pés e mãos e a lançou em um abismo. Aquele abismo era estreito e profundo, horrível e escuro. E um deles puxou uma espada e a deu para os elefantes, camelos e asnos, quer dizer, os filhos das estrelas que caíram e se contaminaram com as mulheres, com o seu falo como se fosse um cavalo. Gente, isso aqui é sério. Então, eles começaram a lutar uns com os outros e a terra inteira tremeu por causa deles. Irmã Ruth, saiu o bode, por que escolher esse animal? Não vinha nenhuma referência aí? Não, aqui ainda não descobri a referência não, tá? Mas vamos ver mais para frente, vamos andando aqui que a gente vai ver. Presta atenção, as estrelas são os anjos caídos, o elefante, o camelo e os asnos são os filhos deles, que são aqueles que vieram e eram gigantes na terra, homens de fama, presta atenção, homens de fama. E homens, como é que é fama e qual que é o outro, gente? Cadê o pastor Luiz? Tá aí? É homens de fama e... Aí como que é o nome, como que é a outra colocação que eles colocam? Homem de fama... Ah, eu não lembro agora, mas quer dizer isso aqui. Estrelas, fama... E o outro é governantes. Renome, isso mesmo. É nome de renome. Renome, obrigado, Meire. Presta atenção. Quando fala homens de renome e fama, quer dizer governantes e estrelas. Hollywood. Entendeu? Presta atenção. Então eles começaram a lutar uns contra os outros e a terra inteira tremeu por causa deles. E conforme eu contemplava a visão, um dos 4 que tinha saído do céu reuniu e pegou todas as grandes estrelas, cujos membros íntimos eram como os de cavalos. Gente, ele pronuncia isso aqui já é a segunda vez.
e os atou por mãos e pés, e os lançou em um abismo da terra. Isso é muito sério. Se você analisar isso aqui, você vai ver toda a simbologia que nós temos no mundo. A calçada da fama, o Baphomet, os obeliscos pelas cidades. Tá aqui, irmãos. Por isso o obelisco, porque é do tamanho de um falo de um cavalo. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Isso é sério. Capítulo 89. E um desses 4 foi até o boi branco. Um desses 4 o quê? Dos 4 anjos que vieram do céu para fazer justiça. Foi até o boi branco e o instruiu secretamente, sem que ele se aterrorizasse. Ele tinha nascido um boi e tinha se tornado um homem e construiu para ele próprio uma grande embarcação. Quem que é ele? Hein? E habitou nela. Quem é esse boi branco que nasceu? Exatamente, eu quero importar isso aí. É para não dar noção de tamanho. Exatamente. Para ver que esse negócio era estarrecedor, era coisa abominável. Entendeu? Gente, quem é esse boi branco? Que Noé, exatamente, Leninha, Noé. E Noé, interessante que nós vamos ver lá na frente, que Noé, quando nasceu, eles ficaram apavorados, porque Noé não era da mesma cor dos outros. Ele era branco. Noé não era da mesma cor dos outros. Ele era branco, tá? Então, olha aqui, foi até o boi branco, eu instruí-o secretamente, sem que ele se aterrorizasse. Ele tinha nascido um boi e tinha se tornado um homem, e construiu para ele próprio uma grande embarcação e habitou nela. E 3 bois habitaram com ele naquela embarcação e fizeram uma cobertura para a embarcação. E novamente elevei meus olhos ao céu e vi um telhado imponente com 7 torrentes de água lá. E esses torrentes fluíam com muita água para um recinto cercado. Ó, as torrentes do céu corriam para um recinto cercado. E eu vi novamente as fontes foram abertas sobre aquele grande cercado. Qual é o cercado? A terra plana e o paredão em volta da terra plana. É isso que Noé viu. Esse cercado é isso. E a água começou a subir sobre a superfície dele. E viu o recinto até que toda a sua superfície estava coberta com água. E a água, a escuridão e a névoa aumentavam. E conforme eu olhava para a altura daquela água, ela subia acima da altura do recinto e o submergia e ficava sobre a terra. E todo o gado daquele recinto, daquele cercado, que é a terra plana, estava reunido. E vi como eles afundaram e foram engolidos e morreram naquela água. Mas a embarcação flutuava sobre a água, enquanto todos os bois e elefantes e camelos e asnos afundavam com todos os animais. Esses elefantes, camelos e asnos são os néfilins, de forma que eu não podia mais vê-los e eles não conseguiram escapar, morrendo e afundando nas profundezas. E de novo vi na visão como as torrentes de águas foram removidas do teto alto, quer dizer, do domo, e as fendas da terra foram niveladas. E outros abismos foram abertos. Então, a água começou a fluir para estes, até que a terra ficasse visível. Mas a embarcação aterrou, parou. E a escuridão se retirou e a luz apareceu.
Gente, vocês já pararam para pensar? Noé naquela arca, tudo escuro, tudo desesperadamente, relâmpago para todo lado, ele nunca tinha visto aquilo. O céu abrindo, ele lá dentro, e de repente tudo parou, abriu uma fenda, eu acredito que os mares, a água escoou para esse lugar. Abriram-se outras fendas e a terra começou a secar. Mas aquele boi branco, que tinha se tornado um homem, saiu da embarcação. Agora presta atenção nisso aqui. Vocês estão aí, gente? Estão aí? Mas aquele boi branco, que tinha se tornado um homem, saiu da embarcação. E os 3 bois com ele, e um dos 3 era um branco, como o primeiro. Presta atenção aqui nisso aqui, nesse relato. 3 bois saíram com o primeiro boi que se tornou homem. Espera um pouquinho. O branco que tinha se tornado um homem saiu da embarcação, e os 3 bois com ele. E um dos 3 era branco, como o primeiro. O outro era vermelho, como sangue. Ruivo, né? Ruivo. E o outro era preto. E o boi branco se afastou deles. E eles começaram a trazer animais do campo e aves de formas que diferentes espécies surgiram. Leões, tigres, lobos, cães, hienas, javalis, raposas, esquilos, porcos, falcões, abutres, milhafres. Eu não sei o que é isso. Eu procurei para ver, mas preciso procurar direito. Águias e corvos, e entre eles tinha nascido um boi branco. E eles começaram a morder uns aos outros. Mas aquele boi branco que tinha nascido entre eles gerou um asno selvagem. E um boi branco e os asnos selvagens se multiplicaram. Entenderam? Mas aquele boi que tinha nascido dele gerou um javali preto e uma ovelha branca. E o último gerou muitos javalis, mas a ovelha gerou 12 ovelhas. Aqui, se vocês entenderem direito, eu não sei se vocês estão entendendo o que está querendo dizer isso aqui. Quando Noé sai da arca, ele sai com 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O branco é Sem, igual o pai. O vermelho é Jafé. Vocês sabiam que os ruivos na Idade Média eram perseguidos e mortos na fogueira? Vocês sabiam disso? Pois é. Os jafetistas costumam ser ruivos. E Cã era negro. Cã era negro. Entenderam? Olha aqui, eu vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Então, presta atenção. Adão foi feito de todas as cores da terra. Adão não foi feito de uma cor só, ele foi feito de todas as cores da terra. Deus pegou todo o colorido que tem de terra no mundo e fez Adão. E Adão, na sua genética, tem todas as cores que nós temos hoje, de pessoas. E Noé, Adão era vermelho, né? Adão era vermelho. E todos eram como Adão, mas Noé nasceu diferente, era branco. Mas dentro de Noé, Noé teve 3 filhos que foram repovoar o mundo. E as 3 raças que nós temos, branco, vermelho e negro. Entenderam? Estão entendendo? São os 3 filhos de Noé. Eles saem pelo mundo, mas um deles dá um trabalho aí. Noé amaldiçoa um deles. Certo? Noé amaldiçoa um deles. E esse tem filhos. Presta atenção. E tem filhos dessa maldição. Não é sinal de maldição. Ser branco... Não
Nada é sinal de maldição. Quando Noé nasceu, eles ficaram impressionados, porque não tinha ninguém da cor de Noé. Noé era o único branco no meio dos outros que não eram, entendeu? Nós vamos ler isso mais na frente. Vamos seguir aqui. Olha aqui, ó. E eles começaram a morder uns aos outros, que eram os animais que eles vinham trazendo. Tá? Mas aquele boi que tinha nascido dele gerou um javali. Espera um pouquinho. Pera, só um minutinho, gente. E eles começaram a morder uns aos outros. Mas aquele boi branco que tinha nascido entre eles gerou um asno selvagem. Lembra do asno lá atrás? Exatamente, desobediência de cão. Exatamente. Canaã foi a desobediência de... Como é que diz? Ele não... Gente, Noé não amaldiçoou o filho. Noé amaldiçoou o neto. Ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoa o neto. Deixa eu rever aqui para vocês entenderem. Vou ler de novo. Mas aquele boi branco que tinha se tornado um homem saiu da embarcação e os 3 bois com ele. E um dos 3 era branco como o primeiro. O outro era vermelho como sangue. E o outro era preto. E o boi branco se afastou deles. E eles começaram a trazer animais do campo e aves, de forma que diferentes espécies surgiram. Presta atenção, gente. Ó, o branco se afastou deles. O branco era igual ao pai. Ele era Sem. Presta atenção. Jafé, que era o vermelho, e Cão, que era o negro, o preto, eles começaram a trazer, olha isso aqui, animais do campo, aves de formas que diferentes espécies surgiram. Isso daqui é outra vez a hibridização começando. Presta atenção. Como foi lá atrás, ó. Leões, tigres, lobos, cães, hienas, javali, raposa, esquilos, porcos, falcões, abutres e milhafres, águias e corvos, e entre eles tinha nascido o boi branco. Isso aqui é uma miscigenação de raças. Presta atenção, isso aqui é profundo, para a gente poder entender de novo o que estava acontecendo. Um se afasta dos irmãos, Sem se afasta deles. E eles vão para as terras deles e lá eles começam de novo a se misturar. Com quem será, né? E eles começaram a morder uns aos outros. Mas aquele boi branco que tinha nascido entre eles, presta atenção, gerou um asno selvagem. E um boi branco e os asnos selvagens se multiplicaram. Agora aqui que eu preciso entender, que eu tô achando que isso daqui é Nimrod. Olha aqui, ó. Mas aquele boi que tinha nascido dele gerou um javali preto e uma ovelha branca. E o último gerou muitos javalis, mas a ovelha gerou 12 ovelhas. Lembra de Nimrod? Lembra de Nimrod? Então, no tempo de Nimrod também nasceu o pai de Abraão. Abraão era uma ovelha. Abraão era uma ovelha branca. E ela gera 12 ovelhas. Quem são as 12 ovelhas? Os 12 patriarcas. E quando aquelas 12 ovelhas tinham crescido, elas deram uma para os asnos e os asnos deram aquela ovelha para os lobos, e a ovelha cresceu entre os lobos. E o Senhor trouxe as 11 ovelhas para viver com ele e pastar com ele entre os lobos. E eles se multiplicaram e se tornaram muitos rebanhos de ovelhas. E os lobos começaram a temê-los, e os lobos oprimiam até que destruíram os pequenos deles e lançaram os filhos deles em um rio com muita água. Lembra de Moisés? Tá lembrado disso? É, exatamente, mistura. Esaú, Jacó, exatamente, pastor. Exatamente, é isso aí, ó. Moisés eles estavam lançando os meninos no rio, né? Olha aqui, ó. Lançaram os filhos deles em um rio com muita água,
Aqui fala de José, exatamente. E as ovelhas começaram a gritar por causa dos seus filhos e a reclamar para o Senhor. E a ovelha que tinha sido salva pelos lobos fugiu e escapou, indo viver com os asnos selvagens. E vi como as ovelhas lamentavam, choravam e imploravam ao Senhor deles com toda a força, até que o Senhor das ovelhas desceu por causa das ovelhas de sua morada imponente e foi até elas e as apacentou. E ele chamou a ovelha que tinha escapado dos lobos e pediu que advertisse os lobos para que não incomodasse mais as ovelhas. E a ovelha foi até os lobos como pediu o Senhor, quer dizer, Moisés. E a outra ovelha se encontrou com ela, que é Arão. E foram juntos, e as duas entraram na assembleia dos lobos. E ela falou com eles, assembleia como é que fala? Assembleia de Faraó. Falou com eles e os advertiu para que não tocassem mais nas ovelhas. E então eu vi os lobos e como eles oprimiam as ovelhas, excessivamente com toda a força deles, e as ovelhas gritavam. E o Senhor foi até as ovelhas, e elas começaram a ferir os lobos. E os lobos começaram a lamentar, mas as ovelhas ficaram quietas, e a partir desse momento deixaram de gritar. E vi as ovelhas até que saíram do meio dos lobos. Escuta isso. Mas os olhos dos lobos estavam cegos. E esses lobos saíram para perseguir as ovelhas com toda a força. E o Senhor das ovelhas ficou com elas, como líder delas, e todas as ovelhas dele o acompanharam. E o rosto dele estava deslumbrante, glorioso. Lembra de Moisés quando desceu do monte, que precisaram colocar um véu sobre o rosto dele? Estão lembrados disso? O rosto dele estava deslumbrante, glorioso e terrível de se olhar. Mas os lobos começaram a perseguir as ovelhas até que elas chegaram diante de um mar. E aquele mar foi dividido, e a água ficou de um lado e de outro diante da face dele. E o Senhor os levou e se colocou diante deles e do lobo. O mar vermelho dividido no meio. Aqui ele não está numa linha condutora, presta atenção, ele não está numa linha, um segmento, como é que fala? Linear. Ele está falando lá ele está falando do Monte Sinai, ele está falando daqui do Mar Vermelho abrir, olha lá. E como os lobos não viam as ovelhas, eles avançaram para o meio do mar. E os lobos seguiam as ovelhas e corriam atrás delas para dentro do mar. É cronológico, obrigado, Marta, ando perdendo a fala. E quando viram o Senhor das ovelhas, se viraram para fugir da sua face. Mas o mar se juntou e se tornou como era antes, e as águas cresceram que afogaram os lobos. E vi todos os lobos que tinham perseguido as ovelhas morrendo afogados. Que coisa linda, hein? Mas as ovelhas escaparam da água e foram para um deserto, onde não havia água nem vegetação. E eles começaram a abrir os olhos e a ver, e viram o Senhor das ovelhas os apacentando e dando água e grama a eles. E aquela ovelha ia e os liderava, que era Moisés. E aquela ovelha subiu ao pico de uma rocha imponente, e o Senhor das ovelhas a enviou a eles. E depois disso, eu vi o Senhor das ovelhas que estava diante deles, e a sua aparência era grande e terrível e majestosa. E todas as ovelhas o viram e temiam a sua face. E todas elas temiam e tremiam por causa dele. Opa, desculpa aí, gente, fui eu que peguei aqui, perdão aí.
Temiam e tremiam por causa dele, choravam e choravam para a ovelha com elas, que estava entre elas. Nós não conseguimos ficar de pé diante do nosso Senhor, nem contemplá-lo. E aquela ovelha que os conduzia subiu novamente ao pico da rocha, mas as ovelhas começaram a ficar cegas e a se desviar do caminho que ele tinha mostrado a elas. Mas a ovelha não sabia disso, e o Senhor das ovelhas se irou contra elas, e a ovelha ficou sabendo disso, e desceu do pico da rocha, e foi até as ovelhas, e encontrou a maior parte delas cega e perdida. E quando elas viram, temiam e tremiam à sua presença, e desejaram voltar para os seus currais, quer dizer, no Egito. E a ovelha pegou as outras ovelhas com ela e foi até as ovelhas que tinham se perdido e começou a matá-las. E as ovelhas temiam a sua presença, e assim a ovelha trouxe de volta as ovelhas que tinham se perdido, e elas voltaram aos seus currais. E vi nesta visão que a ovelha se tornou um homem, e construiu uma casa para o Senhor das ovelhas, e colocou todas as ovelhas nessa casa. E vi esta ovelha que tinha se encontrado com a ovelha que as conduzia dormir. E vi todas as grandes ovelhas morrerem. Foi quando Deus dá, né? Que ia morrer aquela geração toda, 40 anos aquela geração ia morrer. E olha aqui, ó. E vi todas as grandes ovelhas morrerem, e pequenas surgiram no lugar delas. E foram a um pasto, e se aproximaram de um riacho. Então aquela ovelha, a líder, que tinha se tornado um homem, se retirou delas e dormiu. E todas as ovelhas a buscaram e choraram sobre ela com grande choro. Aqui é a morte de Moisés, que eles prantearam durante 40 dias e não conseguiram achar o corpo de Moisés. E vi que eles deixaram de chorar por aquela ovelha e atravessaram o riacho. E surgiram 2 ovelhas como líderes no lugar daquela que as tinha conduzido e dormido. Lembra daqueles 2 espias, Josué e Calebe? É isso aqui, irmãos. É isso aqui, porque eles foram os únicos que ficaram da geração que morreu, foram os únicos que ficaram. Não se esqueça, eles tinham a idade de 80 anos, tá? 80 anos. Aqui. E vi a ovelha ir a um lugar vistoso, a uma terra agradável e gloriosa, e vi as ovelhas satisfeitas. E aquela casa permanecia entre elas na terra agradável. E às vezes os olhos delas eram abertos e às vezes ficavam cegos. Isso é quando o povo de Israel, nos juízes, né? No tempo dos juízes, de repente eles afundavam, daqui a pouco voltava de novo, tempo dos reis também, até que outra ovelha surgiu e as conduziu e as trouxe de todas de volta e os olhos delas foram abertos. E os cães, as raposas e os javalis começaram a devorar estas ovelhas, até que o Senhor das ovelhas fez surgir um carneiro entre elas, que as liderou. E aquele carneiro começou a atacar em todos os lados os cães, as raposas, os javalis, até que os destruiu todos. Eu acredito que seja Davi, não tenho certeza, mas acredito que seja Davi. E a ovelha, cujos olhos foram abertos, viu o carneiro, que estava entre as ovelhas, mas ele negou a sua glória e começou a atacar as ovelhas, e as pisoteava e se comportava impropriamente. Acredito, é ali Saul, Davi, por aí. E o Senhor das ovelhas enviou o cordeiro para outro cordeiro, e o transformou em carneiro, e líder das ovelhas em vez do carneiro que tinha negado a sua glória. Pode ser que seja agora, seja Davi, foi isso aqui, foi Saul, né? Vamos analisar. E ele foi até ele e falou com ele, sozinho, e o transformou em um carneiro e o fez príncipe e líder das ovelhas. Mas durante todas essas coisas, os cães oprimiram as ovelhas. E o primeiro carneiro perseguiu o segundo carneiro, e o segundo carneiro fugiu.
e vi que os cães arruinavam o primeiro carneiro. Aqui eu acredito que seja Jezabel. Aqui começa aquela história lá do, como é que fala? A divisão do reino de Davi, né? Que Deus divide o reino. E aqui, ó, porque fala aqui aqui, cadê eu? E as ovelhas cresceram e se multiplicaram, mas todos os cães, raposas, javalis temiam e fugiram dele. O carneiro atacou e matou os javalis, e os javalis não tinham mais poder diante das ovelhas, e não as roubavam mais. E o carneiro gerou muitas ovelhas e dormiu. E uma pequena ovelha se tornou carneiro em seu lugar, e se tornou príncipe e líder das ovelhas. E a casa se tornou grande e ampla, e foi construída para as ovelhas, acredito que seja Salomão. Uma torre imponente e grande foi construída na casa para o Senhor das ovelhas, e essa casa era abaixo. Mas a torre era elevada e imponente, e o Senhor das ovelhas ficou na torre, e eles ofereceram uma mesa cheia diante dele. E novamente vi que as ovelhas erravam e se desviavam por vários caminhos e negavam a casa delas. E o Senhor das ovelhas chamou algumas entre as ovelhas e as enviou às outras ovelhas. Isso é os profetas. Esse aqui, sem sombra de dúvida, é o profeta. Deixa eu ver que oração aqui. É 21h33. Já passei 1 minuto. Gente, eu vou terminar essa live e vou abrir outra, tá? Para não ter perigo de acabar aqui, tá bom? Preste atenção, nós estamos aqui, ó. São os profetas mandados à casa perdida de Israel, tá bom? Nós vamos continuar aqui agora, nesse mesmo capítulo. Aguenta aí.